Estamos iniciando mais um programa CRT em Debate, com a nossa convidada, assistente social, Maria Filomena, também conhecida como Filó. O tema de hoje é o ambulatório de travestis e de transexuais do CRT. Posso te chamar de Filó, né? Pode sim. Filó, falando sobre o ambulatório de travestis e transexuais, como é que foi criado esse ambulatório? E de quem foi essa iniciativa? Então, o ambulatório para travestis, para atendimento de travestis e transexuais, né, de saúde integral para travestis e transexuais, foi criado em 2009. Foi uma reivindicação da população de travestis e transexuais que se sentiam discriminadas e não acolhidas nos serviços de saúde e não atendidas em suas principais demandas. Na época, ainda nós tínhamos como secretário de saúde o Dr. Barradas, que nos fez um convite a pensar em ter um ambulatório específico para travestis e transexuais e que a gente pudesse dar atenção devida e as especialidades, né, e ter as especialidades que essa população necessitava. A partir daí, nós fomos conhecer outros serviços que já tinham essa experiência, como o Centro Centro da Diversidade Sexual. E lá nós conhecemos a população, conversamos com a população e nós tivemos a orientação do que esse ambulatório deveria ter como profissionais de saúde, como médicos e especialidades. A partir daí, começou a ficar um pouco mais fácil o trabalho, entendido, e foi bom para nós que ampliou nosso olhar, que até então nós atendíamos a população de travestis e transexuais somente no âmbito da questão de DST e HIV. Então, o olhar foi ampliado para as demandas mais específicas dessa população, que, na verdade, são 3 demandas bem específicas, né? O silicone industrial, que provoca muitas complicações durante o tempo e, num certo momento, há necessidade da retirada desse silicone. A questão da hormonioterapia, né? Que as pessoas tomam medicação sem acompanhamento médico, em quantidade que elas mesmas determinam, e sem exames de sangue para fazer o acompanhamento, e a questão da cirurgia para as pessoas que querem fazer mudança sexual, né? A redesignação sexual. Essas são as 3 principais demandas da população que frequenta o nosso ambulatório. E, Filó, essa população travestis e transexuais, como é que elas chegam ao serviço? Então, houve muita divulgação na época, mas a maior divulgação foi de boca a boca, né? Na época, nós não tínhamos muita noção do que nós deveríamos, como deveria esse ambulatório ser composto, né? Então, a entrada dessas pessoas nos fez pensar e agir rapidamente, procurando parceiros, né? Qual é o nosso parceiro que vai fazer a retirada de silicone, qual é o parceiro que se propõe a fazer a cirurgia de redesignação sexual, porque o CRT é um serviço que não tem espaço adequado para cirurgia de maior porte, né? Não tem uma equipe de cirurgiões
de anestesistas e nem espaço físico para isso. Então, nós procuramos parcerias com outros hospitais para que a gente pudesse ter esse serviço. E, no início, o que tinha 20 pessoas que nos procuraram, hoje nós temos, depois de 3 anos, perto de 1.800 pessoas matriculadas, cadastradas no serviço. E como que é feito o acompanhamento, por exemplo? O travesti ou o transexual chega, que serviços de especialidades ele passa? Como que é todo esse processo? Quando nós iniciamos, já existia um documento, uma legislação que dava o direito das pessoas que se sentiam em corpo, nascida no corpo não adequado, né? Eles dizem que nasceram no corpo errado. Já existia uma legislação capaz de fazer esse acompanhamento e a cirurgia. E foi estipulado, então, nesse documento, nessa legislação, foi feito um protocolo, que a pessoa que iniciasse o processo deveria ser acompanhada por 2 anos em psicoterapia, em acompanhamento psiquiátrico, em acompanhamento com endocrinologista, e cada um desses profissionais, com assistente social também, cada um desses profissionais deve fazer um laudo no final desses 2 anos, garantindo que essa pessoa realmente deve fazer a cirurgia, né? Ela se encontra em sofrimento por conta de ter um sexo biológico que não condiz com o que ela entende que deveria ser o corpo dela. A partir dessa documentação, só que essa documentação não constava a população de travesti, ou a população que não gostaria de fazer a cirurgia, que é continuar com a sua genitália da forma como é, né? Não quer fazer cirurgia, às vezes uma outra cirurgia, a retirada do pomo de Adão, a afinar a voz, mas não quer fazer a cirurgia de redesignação sexual. Já existiu ao contrário? Pessoas na procura dessa troca, dessa cirurgia e, de repente, resolver que não quer mais, por exemplo? Já sim. Tem pessoas que iniciam o acompanhamento e depois, no meio do caminho, resolvem que não vão fazer mais. Mas para a população que não desejava fazer a cirurgia, que a gente chama da população travesti, né? A gente dá nome para as pessoas, né? Encaixota as pessoas tem que encaixotar até para poder ficar mais tranquilo, mas é ruim isso, né? Então, para a população que não queria fazer a cirurgia, não existia nenhum protocolo que a gente pudesse atendê-los até na disponibilidade de hormônios, porque a gente disponibiliza o hormônio gratuitamente. Então, isso não existia naquele momento. Então, nós criamos um protocolo, né, para atendimento de pessoas que não querem fazer cirurgia, para que eles também sejam atendidos e tenha garantido o seu tratamento hormonal, acompanhamento, os exames necessários. Então, Filó, como uma pessoa chega a esse serviço hoje? Qual é o processo desse atendimento nos dias de hoje? E eu não sei se você chegou a falar, mas assim, há quanto tempo esse ambulatório existe? Falei sim, desde 2009, né, que foi inaugurado. As pessoas vêm com uma expectativa, né,
de iniciar rapidamente esse acompanhamento, porque já passou muito tempo em angústia, né? Desde criança que elas se percebem diferente das outras crianças, elas não querem, por exemplo, uma pessoa que nasceu com corpo masculino, né? Elas não aceitam aquele pênis, não gostam daquilo, gostariam de ser femininas, de ser mulher, né? E ter uma vulva, uma vagina. Então, elas sofrem com essa questão desde da infância, desde que eles começam a reconhecer o outro e a si mesmo e ver as diferenças, né? Então, é muito tempo de sofrimento, desde os 5, 6, 7 anos de idade até os 21 anos, que é possível procurar um serviço onde possa ser feito a cirurgia. E ainda essa pessoa vai ser informada que vai demorar no mínimo 2 anos de acompanhamento. E eu digo no mínimo porque, como tem pouquíssimos serviços no Brasil que fazem essa mudança de sexo, a fila é muito grande. Então, a pessoa pode estar pronta em 2 anos, ter todos os laudos, mas ela tem que esperar a fila andar e ela ser atendida. Às vezes demora bastante. E como que o usuário desse serviço ele chega a esse ambulatório? Existe um horário diferenciado? Não, o horário para a primeira vez que a pessoa vai é em qualquer horário, das 8 da manhã até às 18, 19 horas. 19 horas é o atendimento para as pessoas que estão iniciando, né, que entram para começar o atendimento. Ela vai ser acolhida, vai ser informada de todo o procedimento, de todas as especialidades por onde ela vai passar, do tempo que ela vai ser acompanhada no serviço, né? E vai ser agendada a primeira consulta com o clínico geral. O clínico geral vai fazer os primeiros exames, pedir os primeiros exames de hormônio, para ver como os hormônios estão. A população, a maioria, 90% deles já estão tomando hormônio, então precisa ver como está o hormônio, se está acima do esperado, se está abaixo do esperado, que tipo de hormônio a pessoa toma, qual vai ser o indicado para essa pessoa, né? Isso vai ser, então, a primeira parte, toda essa investigação, né? Toda a investigação da vida sexual dessa pessoa, né? De se tem companheiro ou companheira, se já teve alguma doença sexualmente transmissível e por aí afora. Depois ela vai passar pelos especialistas, né? Vai ser agendado psicólogo, psiquiatra. No primeiro momento, com o psicólogo, vai fazer umas 4 sessões para um laudo para começar a fazer a hormonioterapia, um laudo só para a hormonioterapia e para outros fins, por exemplo, o início do processo de mudança de nome, né? Nós temos lá uma advogada que ela faz um trabalho voluntário e ela já conseguiu fazer vários processos ser ganho, né? Muitas pessoas já conseguiram mudar o nome. Então, esse primeiro laudo é específico para isso, para a hormonioterapia e para mudança de nome quando elas precisam. E o endereço desse ambulatório e o horário de atendimento? Então, no primeiro momento é a qualquer parte do dia, desde as 8 até as 18. Depois as pessoas vão ser agendadas dentro do horário do profissional que vai atender.
Normalmente é mais no período da tarde. Se deixou o período da tarde mais, nós achamos que era mais tranquilo, por conta das pessoas que às vezes têm atividade profissional, né? E de manhã fica mais complicado. Mas elas vão ser agendadas e vai ser adequadamente atendido, né? O endereço é o mesmo endereço do CRT, é na Rua Santa Cruz, número 81. O telefone é 5087-9831 e 9833. Também pode ligar para o Disque AIDS, que pode dar informação, né, sobre horário e o telefone específico do ambulatório. O 0800 16 25 50 é o Disque AIDS. Filó, acho que eu não tenho mais perguntas, na realidade. Eu queria deixar você à vontade. Você gostaria de dar mais alguma informação, de alguma experiência sua num trabalho que acha que é importante estar aqui no CRT em debate? Então, eu gostaria de deixar um recado para as pessoas, né? Até para quem vai ver esse programa e nunca teve informação nenhuma com relação à população de transexuais e travestis. É uma população que está aí, né? Está conseguindo assumir, está conseguindo se mostrar mais, e que a população em geral ainda tem muito preconceito, muito preconceito. Então, quando essa população consegue mudança de nome e mudança de sexo, ela desaparece no meio das pessoas, desaparece, ela não consegue continuar batalhando, continuar brigando, para que as outras pessoas também consigam, para que as outras pessoas também sejam respeitadas, porque ela já passou por muita humilhação. Então, o recado que eu gostaria de dar é: vamos pensar um pouco mais, né? Se a gente tem preconceito por ignorância, procurar se informar, né? Porque essas pessoas sofrem como a gente sofre, por qualquer outro motivo, que não consegue lidar, né? Elas até talvez gostariam de ser como as outras, ter nascido como a maioria das pessoas, para não ter problema nenhum. Mas não foi assim, dessa forma que elas vieram ao mundo, né? E nós temos que acolher, nós temos que procurar entender, quebrar nossas barreiras, quebrar nossos preconceitos, que eu acho que tudo fica mais tranquilo. Também para os profissionais de saúde, né? Filó, nós vamos ter um minutinho de intervalo e guarda essa pergunta para continuarmos daqui a pouco. Tá bom. No CRT em Debate. Tá.
nós mudamos de posição, né, Robson? Depois, no momento da nossa despedida, eu termino com o término da fala do ambulatório TT. O Robson, ele é psicólogo, né, coordenador do Disque AIDS. E ele tem muita coisa importante para falar. Principalmente a importância, né, quando que o Disque foi inaugurado, quando começou o trabalho do Disque AIDS no CRT, e qual a importância dele, qual a abrangência desse serviço, né? Se é só para o município de São Paulo, se é só para o Estado, município e Estado, como que é esse trabalho, Robson? Então, boa pergunta. Bem, o Disque DST-AIDS, ele é um serviço de excelência. Por incrível que pareça, ele nasceu há 30 anos atrás, no início da epidemia, junto com o Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis, quando tinha os 3 primeiros casos. Até 1983, em 1983 foi o nascimento. Um pouquinho mais para frente, a gente conseguiu que o Disque AIDS, que era uma linha convencional, antigamente só era atendida em São Paulo, só as pessoas de São Paulo que tinham alcance. Mais para frente, a gente conseguiu fazer dessa linha uma linha 0800. Ela está dentro de São Paulo, mas ela tem um alcance nacional por telefone. Porque a equipe do Disque DST-AIDS também dá atendimento pela internet. Aí nós temos usuários com dúvidas ou necessitando de algum tipo de atendimento, até fora do Brasil. Bem, o que é o Disque DST-AIDS, né? Ele é um serviço de utilidade pública. O carro-chefe é o telefone, que, por incrível que pareça, hoje se faz necessário ainda esse serviço, porque a gente acolhe as pessoas por telefone em todos os tipos de dúvidas relacionadas ao tema doenças sexualmente transmissíveis. E dentro desse tema existe uma porção de dúvidas, de detalhes muito diferenciado. Exemplo, muitas pessoas às vezes perguntam sobre os sintomas da AIDS, né? E a equipe nunca responde de imediato e tenta sempre descobrir o que está atrás dessa pergunta. E atrás dessa pergunta, a gente avalia que às vezes a pessoa precisa ter um encaminhamento que não é só dar orientação. Exemplo, uma violência sexual que ela acabou de passar. Então, a gente, como equipe, a gente tenta colocar o olho no ouvido. A gente tenta escutar muito antes de falar. E esse serviço é gratuito? Então, é um serviço sigiloso, gratuito, para todas as pessoas que nos acessam. Do Brasil todo, né? Do Brasil todo. E vocês têm uma relação de serviços que essas pessoas possam ir procurar nos seus estados, nas suas cidades? Tem do Brasil inteiro? Então, temos. A gente tem uma lista, tanto pela internet, nós temos os nossos parceiros, né? Tanto programa municipal, serviços do programa estadual, ONGs que nos ajudam e que nos apoiam. São diversos serviços que a rede pública oferece e que, dependendo do que a gente observa, né, na nossa escuta, do que a gente sente que a pessoa precisa, a gente tem esse serviço para informar. Por exemplo, nós tivemos agora, e o Disque AIDS está sempre junto, né, em mais uma ação que o Estado fez da campanha Fique Sabendo, né, de encaminhar, de orientar as pessoas à testagem do HIV. E São Paulo inteiro entrou nessa, né? Foram mais de 1.000 e poucos
serviços de saúde facilitando a testagem em São Paulo. Nacionalmente, também outros estados entraram, né? E nós saímos com informações na mídia, falando aonde fazer teste, da importância de ser testado, tanto você como parceiros. E o serviço colaborou muito, dando orientações de locais e realização de teste, seja convencional ou teste rápido, para HIV, para sífilis, para hepatite B e C. Algumas pessoas, durante também essa época, se observam devido a algumas palestras que tem, com algumas DSTs que o profissional da área de saúde abordou, tipo HPV, né, aquela verruguinha. Então, por deixar panfletos educativos nessa palestra, ou porque o profissional que deu essa orientação falou do DISC da ST-AIDS, essas pessoas acabam nos procurando. Então, a gente também tem uma rede, né, de serviços de especialidades, onde, dependendo da dúvida que a pessoa traz, a gente dá todo um encaminhamento por endereço, com telefone. Quantas pessoas vocês atendem em média por mês, Robson? Então, eu vou falar por dia, que torna-se mais fácil. Olha, de 30 a 50 pessoas diariamente é o nosso atendimento por telefone. Durante que horário? Então, nós funcionamos das 8 às 18 horas, sem parar, tá? Estamos trabalhando em horário de almoço, sim. E de segunda a sexta. Muito bom. E você acha que quem mais liga? São homens ou mulheres, jovens ou mais adultos? Pessoas de que faixa etária? Você tem uma ideia do perfil dessas pessoas? Então, sim. Escolaridade. Nós estamos abertos a atender todos os tipos de pessoas de todas as idades. Mas, claro, o vírus HIV, apesar da gente ter uma epidemia concentrada em algumas populações, todos nós somos vulneráveis. Então, assim, as informações, elas estão em todos os panfletos para todas as idades, né? Mas a gente vem atendendo aquela população mais sexualmente ativa, entre 17 anos a 50. E são mais homens ou mulheres? Então, esse número, em termos de porcentagem, ele chega a ser igual. Tudo depende da campanha e do momento, né? Tem mês que são mais mulheres, principalmente quando está perto do Dia Internacional das Mulheres, que fazem campanhas para as mulheres, que se falam sobre mulheres, as mulheres nos procuram, né? E tem horas que são homens. Quem é amigo da gente nessas horas, né? São as pessoas que divulgam o nosso telefone e que também fazem campanhas. Nessa última campanha do Fique Sabendo, por exemplo, me surpreendeu que a gente conseguiu abaixar, em termos de idade, pessoas mais jovens nos procurando, e a gente tem esse objetivo, né? E também pessoas que, quando eu pergunto como que você soube do nosso trabalho? Na empresa. Então, a gente hoje tem muitas empresas divulgando, dando palestras, e quando divulgam o telefone, né? É legal. Robson, e quais são as principais questões? Sempre com relação a HIV/AIDS, a diferença entre HIV/AIDS, estou com HIV e já vou ficar doente, vou morrer, ainda tem isso? Sim, ainda tem. Quando a dúvida bate na porta ou bate na cara, vem todo o medo, né? E que estou desde o início da epidemia trabalhando com isso, observo que muita gente, às vezes até universitárias, esclarecidas, acabam vivenciando a dúvida da morte, né? A dúvida do medo, o que será que vai acontecer comigo, né? Isso é presente. Agora, em relação às
quais são as maiores dúvidas das pessoas. Devido às campanhas que a gente vem fazendo, a gente vem atendendo pessoas interessadas realmente em fazer o teste, né? Então, a gente tem toda uma orientação de onde ela vai fazer e como vai fazer. E, ao mesmo tempo, a gente vem atendendo muita gente que teve a sua resposta, né, positiva para o HIV. É onde a gente não é só um informante, né, de o que é HIV, do Mas que é um AIDS. acolhedor, né? A gente acaba sendo acolhedor nessa hora. Muitos, às vezes, até passaram por um serviço de orientação e acolhimento, mas a gente sabe, né? Todo resultado envolve sentimentos e que precisam ser trabalhados e que a dúvida, às vezes, vem depois. Então, a gente vem fazendo bastante isso, trabalhando com pessoas que acabaram de se descobrir portadores. E vocês orientam com relação, por exemplo, à profilaxia pós-exposição? Se as pessoas contam histórias e essa história ainda está num período... Então, é muito legal trabalhar no Disque da ST-AIDS, principalmente com esse alcance nacional, porque a gente atende todos os tipos de pessoas, né? E com diferentes culturas e que sofrem, às vezes, dificuldades em relação a algum tipo de atendimento, porque o nosso Brasil ele é diferente, né? Então, é muito interessante isso. E nós, sim, quando alguém liga para a gente, que contou alguma história, de alguma situação de risco que a gente avalia que é real para o HIV, ou para alguma DST, a gente também tem acesso a uma rede, que hoje isso é possível. A gente já vinha fazendo isso com violência sexual, com acidentes com materiais pérfuro-cortante e parcerias soro-discordante, de encaminhar a pessoa após um acidente para receber a profilaxia, né? Medicação após o risco. Hoje, a gente abriu esse leque, né? A saúde abriu, então o Disque está junto. E é todos os dias, viu? Todos os dias a gente tem um número de atendimentos em que a gente, olha, você entrou na nossa tabelinha de que, sabe, por favor, vá num serviço. Claro que eles vão te avaliar melhor, mas não vamos arriscar, né? Hoje existe esse medicamento que você vai poder estar tomando. Claro que a gente puxa a orelha também, né? Dentro de um acolhimento, né? E a gente encaminha, assim, para o PEP, profilaxia pós-exposição sexual, se a pessoa passou. A gente não nega, não. É importante falar sobre o PEP, né? Dar esse recado para as pessoas que existe essa possibilidade das pessoas que correram risco recentemente, até em 72 horas dá para fazer a profilaxia pós-exposição, que é tomar medicamento durante um mês para evitar, se teve o contato com o vírus, evitar que ele se instale no organismo, né? Isso é importante. Robson, você tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Eu tenho. Sobre quem atende as ligações, por exemplo, se vocês em sala se acolhem, discutem casos, né, até para elucidar dúvidas. Então, a gente tem que ser muito rápido, né? Eu juro por Deus que eu não vou falar que a gente fica fazendo reuniões, mas a gente tem que ser rápido, né? Todo o atendimento, a maioria deles são compartilhados. A gente está em 6 pessoas trabalhando, né, no Disque da ST-AIDS. Às vezes essa equipe se diminui por algum motivo, porque a gente tem outras tarefas também dentro deles. Mas, assim, a gente discute alguns casos, sim. É saudável para nós, é legal estar próximo, por exemplo, de uma gerência de assistência, porque muitos dos casos a gente pede ajuda e apoio, né? A gente não tem respostas prontas, né?
O que a gente sabe, porque estudamos todos os dias, mas às vezes tem coisas que às vezes a gente tem que investigar e a gente vai a fundo. A gente sempre tenta trabalhar com resolutividade, né? E a gente se conversa muito, todos os dias. Um passa a bola para o outro, porque existe um perfil de público, né, que liga, e que ele faz a mesma pergunta para a pessoa que vai trabalhar no período da tarde, né? Então a gente para ver se a informação foi correta. Existe sim. Agora, uma coisa que eu queria falar, né? O DISC DST, a gente fica muito no HIV, DST, testagem do HIV, mas o DISC, ele é muito atento, ele é um DISC DST AIDS. Então, quando alguém liga para a gente em relação a alguma dúvida, a gente faz eles pensarem em relação a outras DSTs, né? A gente não fica só no HIV, a gente pede, inclusive, para ele ficar se observando, caso ele não for fazer o teste, em relação a um corrimento, algum incômodo no genital, dependendo do que ele abordou, é possível, né? E isso acontece todos os dias. E as hepatites também, B e C. As hepatites também. A gente orienta para testagem, inclusive, da hepatite, da vacina, se ele tomou, né? Se ele usa preservativo, por exemplo, com uma parceria fixa, e por que ele não usa. A gente também fala de prevenção combinada, né? Muitas pessoas adoram contar sobre sua sexualidade. Então, a gente respeita, dá algumas orientações para que ele descubra qual o melhor método, né, de estar se protegendo. A gente fala do nosso, né, que a gente sabe do que precisa. A saúde está aí oferecendo testagem, a saúde está aí oferecendo 1000 coisas. E bom, né? Você gostaria de deixar mais alguma mensagem? Bem, eu gostaria de deixar o telefone do DISC DST AIDS, que é 0800 16 25 50. E é disponível para todos os públicos. E distribuímos também materiais educativos, se alguém precisar, e tiramos todos os tipos de dúvidas relacionadas a esse tema. Claro, tudo que tiver ao nosso alcance. Obrigado, Robson, pela sua participação. Sei que você gosta muito daquilo que você faz, como eu gosto daquilo que eu faço, né? Yes! E a gente está lá no CRT, disponível para atender as pessoas quando precisarem. O meu e-mail é mfilomena@crt.saude.gov.br. Robson? O meu e-mail é rzamboni@crt.saude.sp.gov.br. E o e-mail do DISC é disc.dstaids@crt.saude.sp.gov.br. Apesar de ser grandão, na dúvida de não lembrar ou não estar anotado, entra no Google DISC DST AIDS, acaba saindo a nossa informação. Exatamente. Muito obrigada, até a próxima vez.